sol ainda não rompeu completamente o horizonte quando a floresta começa a despertar. É neste momento mágico, entre a noite e o dia, que a Amazônia revela sua verdadeira essência. Nas sombras profundas da mata, milhares de olhos brilham, observando, esperando, vivendo histórias que a humanidade jamais testemunhará por completo. Cada galho, cada folha, cada centímetro de terra úmida abriga uma vida, um propósito, uma batalha silenciosa pela sobrevivência. Este é o reino mais diverso do planeta, onde a natureza escreve sua narrativa mais impressionante. E os protagonistas são criaturas que dominaram a arte de existir no maior teatro selvagem da Terra. A onça-pintada move-se como uma sombra líquida entre as árvores. Seus músculos ondulam sob a pelagem dourada, marcada por rosetas negras, cada uma única como uma impressão digital. Ela é a rainha absoluta deste território, a predadora suprema que não conhece rivais. Com uma mordida capaz de perfurar até mesmo o casco de uma tartaruga, a onça-pintada representa o poder bruto da Amazônia. Mas há algo mais nela, algo que vai além da força. É a paciência. Ela pode ficar horas imóvel, apenas observando, calculando o momento perfeito para o ataque. Não há desperdício de energia aqui, apenas eficiência brutal. Quando finalmente se lança sobre sua presa, o movimento é tão rápido que os outros animais mal têm tempo de fugir. É a lei da selva em sua forma mais pura, sem julgamentos, sem moral, apenas sobrevivência. Nas copas das árvores, a vida acontece em outra dimensão. O macaco-aranha balança-se de galho em galho, com uma graça que desafia a gravidade. Seus braços longos e sua cauda preênsil funcionam como um quinto membro, permitindo que ele navegue pelo dossel da floresta com uma liberdade que pássaros admirariam. Estes primatas não são apenas acrobatas. Eles são fundamentais para a floresta, dispersando sementes por quilômetros enquanto se alimentam de frutas maduras. Cada fruto que comem, cada semente que deixam cair, é uma nova árvore em potencial, um novo lar para centenas de outras espécies. A Amazônia não cresce por acaso. Ela cresce porque cada animal cumpre seu papel nesta teia complexa de interdependência. O macaco-aranha não sabe que está plantando florestas, mas está. E isso é a magia da natureza, esse equilíbrio inconsciente onde cada ação tem uma consequência que mantém tudo funcionando. Mais abaixo, no chão da floresta onde a luz do sol raramente chega, a preguiça move-se com uma lentidão quase hipnótica. Para muitos, ela pode parecer apenas um animal preguiçoso, como o nome sugere. Mas a verdade é muito mais fascinante. A preguiça é uma mestra da eficiência energética, uma estrategista da sobrevivência. Seu metabolismo lento significa que ela precisa de muito menos alimento do que outros mamíferos de seu tamanho. Sua pelagem abriga todo um ecossistema de algas, fungos e pequenos insetos, criando uma camuflagem perfeita contra predadores. Ela desce ao chão apenas uma vez por semana para defecar, arriscando sua vida neste momento vulnerável. Mas, ao fazer isso, ela fertiliza a base das árvores onde vive. Até mesmo sua lentidão tem propósito. A preguiça nos ensina que, na natureza, não existe apenas um caminho para o sucesso.
Enquanto outros animais apostam na velocidade e agilidade, ela aposta na paciência e na economia de recursos. E ambas as estratégias funcionam perfeitamente. O rio é outra Amazônia completamente diferente. Aqui, sob as águas escuras tingidas pelos taninos das folhas em decomposição, vive um mundo que poucos humanos chegam a conhecer. O pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo, desliza majestosamente como um submarino vivo. Pode chegar a 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Sua língua óssea é tão dura que as comunidades ribeirinhas a usam como lixa. Mas o pirarucu enfrenta um desafio constante. Ele precisa subir à superfície para respirar ar, uma característica rara entre os peixes, que o torna visível e vulnerável. É um gigante que precisa se equilibrar entre dois mundos, entre a água e o ar, sempre exposto, sempre em risco. E ainda assim, ele sobrevive há milhões de anos, adaptando-se, resistindo, provando que a natureza sempre encontra um caminho. Logo atrás dele, uma arraia de água doce esconde-se no fundo arenoso do rio. Seu ferrão venenoso é uma das defesas mais eficazes da Amazônia. Pescadores experientes sabem que pisar em uma arraia pode significar semanas de dor intensa. Mas a arraia não ataca por maldade. Ela ataca por medo, por instinto de preservação. É apenas mais uma criatura tentando sobreviver em um ambiente onde a morte está sempre a um passo de distância. E aqui está uma verdade profunda sobre a Amazônia. Nada aqui é vilão ou herói. Tudo simplesmente é. O predador que mata para comer não é cruel. A presa que luta para escapar não é covarde. São apenas jogadores em um jogo muito mais antigo do que qualquer civilização humana, seguindo regras escritas ao longo de milhões de anos de evolução. Nas margens do rio, a capivara, o maior roedor do mundo, pasta tranquilamente em família. Estes animais pacíficos vivem em grupos que podem chegar a 40 indivíduos, sempre alertas, sempre atentos. Suas patas são parcialmente palmadas, permitindo que nadem com facilidade quando a onça-pintada ou a sucuri se aproximam. A capivara representa a comunidade, a força do coletivo. Enquanto algumas pastam, outras vigiam. Enquanto algumas descansam, outras protegem os filhotes. Elas entendem algo que muitas sociedades humanas esqueceram. Juntos somos mais fortes. Um único indivíduo pode ser presa fácil, mas um grupo coordenado tem chances muito maiores de sobreviver. E quando o perigo é avistado, um único som de alarme é suficiente para que todas mergulhem na água instantaneamente. É comunicação, é estratégia, é sobrevivência colaborativa. Nas árvores mais altas, onde o vento balança os galhos e a vista alcança o horizonte infinito da floresta, a arpia reina absoluta. Esta águia poderosa, com garras do tamanho de garras de urso, é capaz de caçar macacos e preguiças nas copas das árvores. Seus olhos amarelos intensos não perdem nenhum movimento. Sua visão é tão aguçada
que ela pode detectar uma presa a centenas de metros de distância. Quando ataca, é implacável. Suas garras penetram fundo, seu bico dilacera, e em minutos o que era uma criatura viva torna-se alimento. A harpia não é abundante. Cada casal precisa de vastas áreas de floresta intocada para sobreviver. E é por isso que ela se tornou um símbolo da conservação amazônica. Onde há harpias, a floresta saudável. Onde elas desaparecem, é sinal de que o ecossistema está entrando em colapso. Mas a Amazônia não é feita apenas de grandes predadores e animais carismáticos. É nos pequenos, nos invisíveis, nos ignorados, que a verdadeira mágica acontece. Formigas cortadeiras marcham em filas intermináveis, carregando pedaços de folhas muitas vezes maiores do que seus próprios corpos. Elas não comem as folhas. Elas as levam para seus ninhos subterrâneos, onde cultivam fungos, criando verdadeiras fazendas subterrâneas. Estas formigas são agricultoras e fazem isso há milhões de anos, muito antes dos humanos descobrirem a agricultura. Cada colônia pode ter milhões de indivíduos, cada um com uma função específica. Soldados defendem, operárias coletam, rainhas reproduzem. É uma sociedade complexa, organizada, eficiente. E elas moldam a floresta de maneiras que poucos percebem, transportando nutrientes, aerando o solo, criando caminhos que outros animais usarão. Os sapos venenosos, com suas cores vibrantes que parecem avisos de neon, são farmácias vivas. Suas peles secretam toxinas poderosas o suficiente para matar predadores muito maiores. Tribos indígenas conhecem estes sapos há séculos, usando suas toxinas para envenenar flechas de caça. Mas por trás da toxicidade há uma questão fascinante. De onde vem o veneno? Cientistas descobriram que os sapos obtêm as toxinas dos insetos que comem, que por sua vez as obtêm das plantas. É uma cadeia química complexa que atravessa múltiplos níveis do ecossistema. Remova qualquer elo desta cadeia e o sapo perde sua defesa. É mais uma prova de que na Amazônia tudo está conectado. Não existem peças isoladas. Tudo faz parte de um sistema maior. À noite, a floresta se transforma completamente. Os animais diurnos se recolhem e os noturnos assumem o controle. O urutau, um pássaro mestre do disfarce, permanece imóvel em um galho, parecendo exatamente com um pedaço de madeira quebrada. Quando a noite cai completamente, ele abre seus enormes olhos amarelos e sai para caçar insetos. Seu chamado fantasmagórico ecoa pela floresta, um som que assustou gerações de viajantes e inspirou inúmeras lendas. Mas ele é apenas mais um caçador fazendo o que a evolução o programou para fazer. A morcegueira amazônica abriga centenas de espécies de morcegos, desde os pequenos insetívoros até os grandes morcegos frugívoros que ajudam na polinização e dispersão de sementes. Morcegos têm má reputação entre humanos, mas na Amazônia eles são essenciais. Eles controlam populações de insetos, polinizam flores que só abrem à noite
e espalham sementes por distâncias enormes. Sem morcegos, a floresta seria drasticamente diferente. O tamanduá-bandeira, com sua língua de 60 centímetros de comprimento e suas garras poderosas, destrói cupinzeiros e formigueiros com facilidade. Pode consumir milhares de insetos em um único dia, controlando populações que, sem predadores, se multiplicariam descontroladamente. Sua aparência estranha, com aquele focinho alongado e aquela cauda peluda gigantesca, esconde um animal perfeitamente adaptado ao seu nicho. Ele não tem dentes, mas não precisa. Sua língua pegajosa captura insetos com eficiência impressionante e, quando ameaçado, pode se levantar nas patas traseiras e usar suas garras dianteiras como armas letais. Há registros de tamanduás-bandeira afugentando onças pintadas, usando essa estratégia defensiva. Nunca subestime um animal baseado apenas em sua aparência. A anaconda, ou sucuri, desliza silenciosamente pela água. É a serpente mais pesada do mundo, capaz de atingir mais de 200 quilos e 9 metros de comprimento. Ela não é venenosa. Não precisa ser. Sua estratégia é o constrição, apertar sua presa até que o coração pare de bater. Pode demorar minutos, pode ser brutal, mas é eficaz. A sucuri pode passar meses sem comer depois de uma grande refeição, digerindo lentamente enquanto permanece escondida. Ela representa a paciência extrema, a capacidade de esperar, de aguentar, de sobreviver nos períodos de escassez que inevitavelmente chegam. Para muitos, a sucuri é um monstro de pesadelos. Para a ecologia amazônica, ela é apenas mais um regulador de populações, mantendo o equilíbrio que permite que o ecossistema continue funcionando. Os botos cor-de-rosa navegam pelos rios amazônicos como fantasmas aquáticos. Estes golfinhos de água doce, com sua coloração única que vai do cinza ao rosa vibrante, são envoltos em mistério e lendas. Ribeirinhos contam histórias de botos que se transformam em belos jovens durante as festas, seduzindo moças desacompanhadas. É folclore, é cultura, é a forma como as comunidades humanas tentam explicar o inexplicável. Mas a realidade científica dos botos é igualmente fascinante. Eles são incrivelmente inteligentes, capazes de navegar em águas lamacentas usando ecolocalização. Suas vértebras cervicais não são fundidas como as de golfinhos marinhos, permitindo que virem a cabeça em ângulos impressionantes. São perfeitamente adaptados à floresta inundada, caçando entre as árvores durante a época das cheias. O tucano, com seu bico enorme e colorido, é um dos símbolos mais reconhecíveis da Amazônia. Aquele bico que parece pesado demais para a cabeça é, na verdade, extremamente leve, cheio de cavidades de ar. Serve para alcançar frutas em galhos distantes, para regular a temperatura corporal e, sim, para impressionar parceiros durante o acasalamento.
Tucanos vivem em bandos barulhentos, comunicando-se constantemente através de chamados que ecoam pela floresta. Eles também dispersam sementes, cumprindo o papel vital de jardineiros da floresta. E aqui está algo importante. Muitas sementes só germinam depois de passar pelo sistema digestivo de um pássaro. A Amazônia não é uma coleção de espécies independentes. É uma rede intrincada, onde cada fio está conectado a outros 1000 fios. As borboletas amazônicas vêm em todas as cores e tamanhos imagináveis. Algumas têm asas azuis tão brilhantes que parecem pedaços de céu voando. Outras imitam folhas secas com perfeição assustadora. Os machos de algumas espécies se reúnem em praias de rio para beber minerais, criando explosões de cor que parecem pinturas abstratas. Mas borboletas não são apenas belas, elas são indicadores de saúde ambiental. Onde há grande diversidade de borboletas, há um ecossistema funcionando bem. Onde elas desaparecem, algo está errado. Cientistas usam borboletas como termômetros ecológicos, monitorando populações para entender o estado da floresta. Que as lagartas, antes de se transformarem em borboletas, são alimento essencial para pássaros e outros predadores. Mais uma vez, tudo conectado. O jacaré-açu, o maior predador de répteis da América do Sul, espreita nas águas rasas. Seus olhos e narinas ficam acima da superfície enquanto o resto do corpo permanece submerso, invisível. Pode parecer um tronco flutuante até que seja tarde demais para a presa. Jacarés são sobreviventes de uma era antiga, praticamente inalterados há milhões de anos. Eles viram dinossauros surgirem e desaparecerem. Viram continentes se moverem. E continuam aqui, fazendo exatamente o que sempre fizeram. Mas mesmo estes predadores antigos enfrentam novos desafios. A caça ilegal por suas peles quase os levou à extinção no século passado. Esforços de conservação os trouxeram de volta, mas a ameaça permanece. E não é apenas caça. É destruição de habitat, é poluição, é mudança climática. E aqui chegamos ao ponto crucial. A Amazônia não existe isolada do resto do mundo. Ela é afetada por decisões tomadas em cidades a milhares de quilômetros de distância. Quando alguém em São Paulo ou Nova York escolhe consumir produtos ligados ao desmatamento, isso tem impacto direto na onça-pintada que caça na floresta. Quando governos decidem enfraquecer proteções ambientais, isso afeta o boto cor-de-rosa, a arpia, o pirarucu. Tudo está conectado, não apenas dentro da floresta, mas globalmente. A Amazônia regula o clima de todo o continente sul-americano. Ela é chamada de pulmão do mundo, embora cientistas prefiram chamá-la de ar-condicionado do mundo, pois seu papel principal não é produzir oxigênio, mas regular temperatura e umidade. As árvores transpiram, liberando vapor d'água que forma nuvens que viajam para outras regiões, trazendo chuva para áreas agrícolas distantes. Sem a Amazônia, o sul do Brasil viraria deserto. Mas a floresta não precisa apenas de nossa preocupação. Ela precisa de ação. Cada animal que habita a Amazônia está lutando pela sobrevivência não apenas contra predadores naturais,
mas contra uma ameaça muito maior, a perda de habitat. A cada minuto, áreas do tamanho de campos de futebol são desmatadas. Para cada árvore que cai, dezenas de espécies perdem seu lar. O macaco-aranha não consegue viver em pasto. A arpia não caça em soja. O sapo venenoso morre quando os riachos secam. E quando essas espécies desaparecem, levam consigo não apenas sua beleza, mas suas funções ecológicas. A floresta começa a desmoronar. Comunidades indígenas e ribeirinhas conhecem a Amazônia de uma forma que a ciência ocidental ainda está aprendendo a entender. Eles sabem quais plantas curam doenças, quais animais anunciam mudanças climáticas, onde encontrar água limpa nas estações secas. Este conhecimento tradicional acumulado ao longo de milhares de anos é tão importante quanto qualquer pesquisa científica. E estas comunidades são frequentemente as melhores guardiãs da floresta. Territórios indígenas têm taxas de desmatamento significativamente menores do que áreas desprotegidas. Eles entendem algo fundamental: você não pode proteger o que não ama e você não pode amar o que não conhece. A vida que pulsa em cada sombra da Amazônia é um lembrete constante de que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Cada animal, desde a formiga cortadeira até a onça pintada, tem uma história, uma luta, um propósito. E estas histórias estão todas entrelaçadas com a nossa. O ar que respiramos foi processado por estas árvores. A chuva que irriga nossas plantações vem desta floresta. Os remédios que curam nossas doenças foram descobertos nestes ecossistemas. Não estamos salvando a Amazônia por altruísmo. Estamos salvando a nós mesmos. E talvez, apenas talvez, se pararmos para escutar, para realmente ouvir o que a floresta está dizendo através de seus habitantes, encontraremos não apenas soluções para sua preservação, mas também respostas para como viver de forma mais equilibrada, mais conectada, mais consciente neste planeta que todos compartilhamos. A Amazônia selvagem não é apenas um lugar distante cheio de animais exóticos. É um espelho que reflete nosso próprio destino. Um lembrete vivo de que na natureza tudo está conectado. E na vida, cada escolha tem consequência.